Olá, queridos irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o Eduardo Henrique. Estou aqui uma vez mais para ministrar a vocês a aula da nossa escola bíblica dominical. Estamos na nossa revista do segundo trimestre, Tempo de Conquistas, a fé e a obediência no livro de Josué. E hoje nós vamos para a nossa lição de número 3, cujo tema é Preparativos para a Conquista. Na lição de número 1 nós já analisamos e estudamos acerca de todo o parâmetro do livro de Josué, toda a sua importância, sua relevância histórica e tudo aquilo que é tratado no decorrer de todo o livro. Na nossa lição de número 2, nós aprendemos acerca do chamado de um líder, o chamado de Deus para Josué, que fora escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. E hoje, na nossa terceira lição, nós iremos falar dos preparativos para a conquista. Assim como no livro de Números, desde o capítulo 1, Deus vai instruir o seu povo para que eles possam preparar-se para a conquista, em específico no livro de Números, tratando-se da primeira geração. Também no livro de Josué, com a segunda geração, que foi a que herdou a terra prometida, Deus também tem esse cuidado para que eles possam se preparar para conquistar, finalmente, depois de uma longa jornada, a terra de Canaã. Vamos para a nossa lição, lembrando que no anexo, na descrição deste vídeo, tem um material complementar disponível para você, ou seja, você pode acompanhar esta lição com a revista em mãos, com o material complementar, que está disponível nele em seu conteúdo tudo que será tratado nesta aula, e também a Bíblia para que você possa acompanhar os versículos. Vamos para a nossa aula então. Lição de número 3, Preparativos para a Conquista. O texto do dia ele se encontra em Provérbios capítulo 21, versículo de número 31, que diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Síntese: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Vamos para o nosso texto bíblico. O nosso texto bíblico, ele não segue uma ordem numérica dos versículos, ele abrange 5 versículos que estão no mesmo capítulo, porém não juntos, não na ordem numérica. Foi pontuado 5 versículos mais relevantes deste capítulo, que trata especificamente daquilo que iremos tratar, ministrar nesta aula. Livro de Josué, capítulo 2, versículo 1, 9, 11, 23 e 24. Pode acompanhar comigo. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Esta é a fala de Raabe no versículo 9. E que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Versículo 11. Ouvindo isto, desmaiou nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Versículo 23 e 24. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados e se desfalecendo diante de nós. Vamos para a nossa introdução.
É sempre importante, eu sempre pontuo, mas é realmente relevante a leitura de todo o capítulo. O texto bíblico ele sempre vai abranger os versículos mais relevantes que tratam dos tópicos e dos subtópicos que serão pautados. Mas a leitura de todo o capítulo ajuda a compreender melhor sobre aquilo que será dito, para que você possa ter esta noção do que está acontecendo naquele presente capítulo e naquele exato momento. A nossa introdução, depois de eles terem ouvido todas as últimas introduções de Moisés, todas as últimas instruções, de Moisés, e depois da morte de Moisés, nós vemos que Deus ele chama Josué. Deus ele chamou Josué. Deus ele passou algumas instruções e alguns conselhos para Josué. E depois desses conselhos, Deus tratou de cuidar do psicológico e do emocional de Josué, encorajando-lhe, dando-lhe uma injeção de fé e lhe impulsionando a crer no chamado que Deus tinha para ele. Depois de ter tratado especificamente para com Josué, que teria aquela missão desafiadora e árdua, agora Deus ele vai, através de Josué, começar a preparar o povo para que eles possam ir em direção a Canaã e finalmente, depois de uma longa jornada, herdar a terra prometida. A promessa que há séculos, desde os patriarcas, pairava sobre a nação de Israel. Aquela promessa que, no decorrer de um tempo extenso, pairava sobre a nação, finalmente estava para ser cumprida. Era chegado finalmente o momento de Israel viver o pleno cumprimento da promessa. Os hebreus eles sabiam e tinham essa consciência de que, assim como a primeira geração que livrou-se do jugo da escravidão egípcia, os ex-escravos, assim como eles tiveram que passar por desafios como atravessar o Mar Vermelho, como peregrinar pelo deserto, aquela geração sabia que, apesar de ter chegado o momento de herdar a terra, alguns desafios ainda teriam que ser enfrentados para que eles pudessem chegar ao objetivo e concretizar aquilo que há séculos Deus havia prometido ao seu povo. E Deus, através de Josué, ele vai exortar ao povo para que pela fé eles creiam e eles tenham a convicção de que eles vão chegar lá. Eles ainda não sabiam e não tinham total noção e consciência dos desafios que eles enfrentariam para herdar a terra, mas eles pela fé tinham a plena e total convicção de que, fosse qual for o desafio que eles teriam que enfrentar e as adversidades ou tribulações, eles estavam pela fé prontos para herdar a terra prometida. Algo que vale ressaltar acerca da segunda geração. A segunda geração, diferente da primeira, não que a primeira geração não tivesse fé, não generalizando, não podemos cometer o erro de generalizar, mas a segunda geração, eu falo no aspecto geral pelo que a Bíblia traz, a sensação que nós sentimos ao lermos acerca dela, era uma geração que tinha total consciência de sua posição, total consciência do que eles estavam para vivenciar, daquilo que estava para ocorrer. E eles têm esse posicionamento, eles têm essa convicção de que eles tinham que estar na posição correta, de que eles tinham que fazer algo, eles estavam dispostos a fazer algo, eles estavam dispostos a enfrentar os desafios para enfim herdar a terra. Eles tinham a consciência do chamado que eles estavam tendo. Eles tinham a vontade, o desejo, é isso que é importante ressaltar. Eles tinham esse desejo, essa vontade de finalmente poder herdar a terra prometida. A primeira geração também tinha vontade de herdar a terra. A primeira geração também tinha a coragem para enfrentar os desafios. Mas esta segunda geração, nós percebemos neles, que eles tinham uma consciência maior daquilo que estava acontecendo. Eles tinham uma convicção maior da posição que eles estavam ocupando.
E é este um dos diferenciais dessa segunda geração. Agora vamos para o nosso primeiro tópico para falar um pouco mais aprofundado acerca disso. Vamos agora para o nosso primeiro tópico desta lição, que possui 3 subtópicos. O tópico diz: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Este tópico ele pode ser encontrado no capítulo 1 de Josué, do versículo 10 ao versículo de número 18. O primeiro subtópico ele diz: provede-vos de comida, que é uma expressão encontrada no versículo de número 11 deste primeiro capítulo do livro de Josué. Vamos analisar então esse primeiro subtópico. Josué, depois de Deus ter encorajado ele, chamado ele para que ele pudesse exercer o seu chamado, suceder Moisés e conduzir o povo até a terra prometida, como foi visto na última lição, a primeira atitude que Josué vai tomar, depois de ter sido chamado por Deus, é reunir os príncipes do povo. Ele reúne os príncipes do povo e dá-lhes uma ordem para que eles passem no meio do arraial, transmitindo uma mensagem ao povo. E a mensagem que eles deveriam transmitir ao povo era: provede-vos de comida. A palavra provede-vos, o vocábulo provede-vos, se você pesquisar a etimologia, se você pesquisar o significado, os sinônimos desta palavra, logo você vai encontrar e associar a palavra provede-vos com provisão, com buscar aquilo que é necessário, com ter aquilo que é necessário, estar munido com o necessário. O que Deus, através de Josué, estava transmitindo ao povo quando ele disse para os príncipes passarem no meio do arraial era: esteja munido do necessário para conseguir seguir na sua missão. Eu falo pausadamente porque isto é muito importante e nós precisamos fixar isto aqui no livro de Josué para a nossa lição e também para a nossa vida. A primeira ordem que Josué dá ao povo quando ele vai exercer a sua função de líder da parte de Deus é: provede-vos. Esteja munido com o necessário para exercer a sua missão. Esteja com o necessário para a jornada que você está a transcorrer. Eles estavam prestes a ir a uma missão. A missão era herdar a terra prometida. A missão era conquistar finalmente a terra de Canaã. E para que eles pudessem ter êxito em sua missão, eles precisavam necessariamente estar munido, estar com os recursos suficientes para aquela jornada. Quando eu digo para você provede-vos, esteja munido do necessário para vencer, uma maneira mais fácil de você fixar isto, eu vou usar um exemplo básico. Eu estou aqui agora lecionando na Escola Bíblica Dominical online. E para eu fazer essa transmissão online, que eu vou chamar de missão, através de uma analogia, eu preciso da Bíblia, eu preciso da lição, eu preciso de um apoio, eu preciso do celular para poder gravar e eu preciso da internet. Existem outros recursos, mas o necessário para poder transmitir a vocês esta aula eu tenho aqui. Eu tenho a Bíblia, eu tenho a revista, eu tenho o apoio, eu tenho o celular e eu tenho a internet. Eu estou munido do necessário para poder cumprir essa missão, ou seja, para a missão de lecionar na Escola Bíblica Dominical, o suficiente eu tenho. Eu posso sim adquirir com o tempo mais recursos, eu posso sim com o tempo ter mais coisas, mas o necessário, a base para conseguir fazer com sucesso e perfeição aquilo que me foi proposto fazer,
eu estou unido. Israel está indo para uma missão. Israel está indo conquistar a terra prometida. E eles precisam estar munidos do necessário para ter êxito na batalha. É a primeira ordem que Josué dá para o povo. O povo deveria providenciar o mantimento. Possivelmente utilizavam para a preparação dessas possíveis receitas as derradeiras porções de maná que eles tinham. Porque como eles iriam entrar na terra de Canaã, alguns dos milagres que eles presenciavam já não acontecia, como o maná, como as manifestações de Deus através da nuvem e da coluna. Alguns desses milagres já não iriam acontecer, iria ser mais raro, iria ser mais corriqueiro. Outros milagres surgiriam, como nós já dissemos, mas este em específico não tanto quanto antes. Então eles utilizavam das últimas porções de maná para produzir algumas receitas e também alguns alimentos que foram providenciados no ambiente que eles estavam na Transjordânia. Ou seja, a primeira ordem de Josué para o povo é: providencie o necessário, e o povo teria 3 dias para que eles pudessem providenciar aquilo que eles necessitavam para conseguir herdar a terra prometida. Eles providenciam alimento e todos os demais equipamentos que eram necessários, ferramentas, instrumentos, para que eles pudessem ter êxito na missão que eles estavam prestes a seguir com mais intensidade. Já seguiam há séculos o povo de Israel, mas agora estava prestes a finalmente encerrar a sua missão. É interessante que o autor pontua. Josué vai pedir para quem? Para os príncipes do povo, para que eles lhe transmitissem essa mensagem ao povo diretamente. Josué precisava necessariamente de auxiliares. Assim como Moisés teve em sua liderança pessoas que lhe dessem suporte, pessoas que lhe auxiliassem, pessoas que lhe ajudassem a exercer o seu chamado, a exercer a liderança que lhe fora proposta, Josué também precisava de pessoas ao seu lado. Josué precisava de auxiliares para conseguir instruí-lo, porque sozinho ele bem sabia e já tinha essa experiência de que sozinho ele não conseguiria exercer perfeitamente o seu papel. Nós precisamos de pessoas junto de nós. Nós precisamos de gente, eu falo com esse vocábulo gente para ficar mais interativo. Nós precisamos de mais gente perto da gente para nós podermos exercer melhor os nossos papéis. Não podemos fazer nada sozinho. Nós temos Deus, mas Deus ele é tão misericordioso que ele providencia algumas pessoas para dividir o fardo com nós. Assim como Moisés, quando ele sentiu o fardo pesado para ele, Deus preparou alguns dos anciões, 70 anciãos, para dividir as responsabilidades com ele. Claro, o peso maior ainda era de Moisés, mas as funções eram mais direcionadas. Assim como Deus fez com Moisés, Deus estava fazendo com Josué, lhe preparando pessoas para lhe auxiliar. As primeiras ordens de Josué: tenha o necessário para obter êxito para a sua jornada e para a sua missão, e Deus providencia o auxílio e as pessoas para auxiliarem na missão que você está prestes a encarar. O segundo subtópico, ele diz: convoque as tribos. Como a gente vê anteriormente, analisando o contexto da história, nós perceberemos que as tribos de Rubem, Gade e metade da tribo de Manassés já haviam possuído a sua herança anteriormente. Mas quando eles adquirem a sua herança antecipadamente, é feito um acordo, é feito um combinado de que mesmo que eles já tivessem a sua herança, eles deveriam acompanhar o povo de Israel até que todo o povo conquistasse a terra. Eles deveriam acompanhar o povo na guerra, eles deveriam acompanhar o povo na peleja que eles estavam para entrar. Eles deveriam acompanhar o povo até que Israel conquistasse a terra. E depois que Israel conquistasse a terra, eles finalmente poderiam voltar para o seu território
e viver a vida que lhe havia sido proposta. Eles já tinham a sua herança salvaguardada. E percebe-se a lealdade deles. Porque eles, mesmo já possuindo a sua herança, a Bíblia vai dizer no capítulo 1, no versículo 12 a seguir, que falou Josué aos Obenitas, aos Gaditas e também a metade da tribo de Manassés, para que eles, uma parte fosse para a guerra e formasse uma das linhas de frente na jornada que eles estavam, outra parte ficasse na Transjordânia, onde eles estavam acampados, para proteger os mantimentos, para proteger aquilo que eles possuíam, para cuidar das mulheres, cuidar das crianças. E as crianças e mulheres desta tribo permaneceriam no ambiente que eles já estavam. Ou seja, eles haviam feito esse acordo, eles já haviam conquistado a sua herança. Mas eles cumprem, apresentando a sua lealdade, eles acompanham o povo, cada um em sua função. Os guerreiros vão para a guerra formando uma das linhas de frente, alguns ficam na Transjordânia, outros continuavam na terra onde já estavam, cuidando das mulheres e das crianças. E o subtópico 3, o subtópico 2 ele é bem didático, é mais esta parte mesmo, que estes homens eles deixaram tudo e partiram para a guerra, a fim de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido. Eles já possuíam a sua herança salvaguardada, mas eles deixam tudo para cumprir com aquilo que já havia sido acordado. Subtópico 3. Seja fiel ao seu comandante. Nós percebemos nesta fala de Josué para com essas duas tribos e meia que já havia herdado a sua terra, já tinha o seu território salvaguardado, uma fala deles para com Josué, em que eles dizem para Josué, no versículo 16 a seguir: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tende bom ânimo. É incrível, é maravilhoso o que é encontrado aqui. Nós encontramos eles abastecendo a fé de Josué. Toda a liderança, todo líder precisa ser abastecido em fé pelos seus liderados. Eles estão dizendo para Josué que tudo o que você disser nós faremos. Onde você nos enviar nós iremos. Da maneira como nós ouvimos Moisés, assim nós procederemos com você. E todo homem que for rebelde à tua boca, à tua fala, certamente ele morrerá. Tão somente, Josué, se esforça e tende bom ânimo. É um alívio, respira fundo e solta, Josué. A pressão de ter que suceder Moisés, a história de Moisés, a relevância de Moisés, como Moisés era relevante para o contexto bíblico, o peso, a responsabilidade daquilo que estava sendo exercido, gente. E aquela palavra, as palavras, elas têm um poder, um impacto sobre a vida de uma pessoa que é imensurável. Como uma palavra pode mudar muita coisa na vida de alguém. Eles olham para Josué e depositam e abastecem a fé de Josué. Josué fica tranquilo. O que você disser nós faremos, onde você nos enviar nós iremos. Nós acreditamos na sua palavra. Nós acreditamos na autoridade que Deus lhe outorgou. Nós acreditamos e acreditamos fé, confiança, lealdade e fidelidade para a liderança espiritual que você está exercendo. Deus ele já tinha anunciado a sua fidelidade a Josué no capítulo 1, versículo 5.
E agora o povo ele anunciou seu compromisso em obedecer ao novo líder. Deus já havia abastecido a fé de Josué, já tinha encorajado Josué, mas agora o que acontece é diferente. Agora é os liderados olhando para o líder e abastecendo a fé do líder. O líder ele precisa sim receber de Deus conforto, respaldo, mas eles também precisam receber dos seus liderados lealdade, confiança, fidelidade e um voto de responsabilidade. Josué, eu estou aqui não para usurpar do teu lugar, mas eu estou aqui para contribuir para que juntos, unidos, anelados, nós possamos alcançar o nosso final, o nosso objetivo final. A fé dos líderes precisa ser continuamente abastecida por Deus e pelos seus liderados. Deposite um voto de confiança no seu líder. Abasteça a fé dele, porque as palavras, elas podem sim mudar muita coisa na vida de alguém. Vamos agora para o nosso segundo tópico desta lição, que traz em seu tema, a sua temática de segundo tópico, os espias, que vai abranger o capítulo 2 do livro de Josué. Ele é composto por 3 subtópicos, e o primeiro desses subtópicos diz: enviados para o reconhecimento da cidade. No capítulo 1, para nós fixarmos, Deus chama Josué para ser o sucessor de Moisés e encoraja ele. Josué toma suas primeiras atitudes como líder do povo. Ele pede para os príncipes do povo adentrarem no meio do povo de Israel e transmitirem a mensagem para que eles pudessem providenciar a comida, o mantimento necessário para que eles pudessem ir para a sua missão. Depois disso, Josué ele chama as 2 tribos e meia, a tribo de Rubem, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, que já haviam adquirido seu território, mas deveriam, por fidelidade ao acordo, continuar até o final junto do povo de Israel. E depois de Josué ter ordenado essa tribo, ter falado diretamente com estas 2 tribos e meia acerca do papel que eles exerceriam na conquista de Canaã, essas 2 tribos e meia, os seus integrantes, transmitem a Josué uma palavra de lealdade, uma palavra de fidelidade. Eles vão abastecer mais ainda a fé de Josué, e isso termina o capítulo 1. E agora vai iniciar-se o capítulo 2 do livro de Josué, na qual Josué vai enviar 2 espias para Jericó, a fim de observar, a fim de analisar e colher dados, informações acerca do lugar em que eles iriam adentrar. É interessante que, diferente da primeira geração, é sempre importante você comparar esta entrada da segunda geração no livro de Josué com o que acontece no livro de Números, quanto à primeira geração que não conseguiu, por sua desobediência, sua negligência às ordenanças de Deus, herdar a terra prometida. Diferente da primeira geração, em que Deus ordenara para que Moisés enviasse espias para espiar a terra, neste caso, na segunda geração, Deus não ordenou a Josué: Josué, envie espias para observar a terra. Deus não disse isso, mas é uma atitude que partiu do próprio Josué. A Bíblia não diz se Deus ordenou a Josué no secreto, a Bíblia não especifica isto, mas pelo conteúdo que temos, é concreto dizer com total certeza que foi uma atitude que é proveniente de Josué. Josué, por livre e espontânea vontade, vai enviar 2 espias para observar a terra. É interessante essa conduta de Josué, porque o povo tinha a promessa de Deus de que eles herdariam a terra. O povo tinha a palavra de Deus dizendo diretamente para eles que Deus, parafraseando, é claro, de que Deus iria auxiliá-los e eles iriam finalmente adentrar em Canaã, na terra prometida.
O povo tinha certeza da parte de Deus de que eles conseguiriam obter sucesso em sua jornada, finalmente. Mas mesmo assim, Josué, ele mostra a sua cautela, o seu cuidado e a sua responsabilidade, pedindo que 2 homens fossem espiem a terra e colham dados acerca da terra. Ele vai entrar num território, mas antes dele pisar no território, ele antes quer saber como é aquele território, como funciona aquele território, do que é composto, quais são os integrantes, quais são as características. Ele vai pisar num lugar, mas ele não vai querer cair lá entre aspas de paraquedas. Ele quer ter fundamentação e conhecimento acerca do seu adversário. Ele vai entrar em uma guerra, mas ele não quer entrar na guerra sem conhecer o adversário e sem saber nada acerca dele. Ele vai entrar na guerra, mas ele quer ter fontes e dados, conteúdo necessário para saber as características do adversário que ele iria enfrentar. Josué e todo o povo tinha profunda dependência de Deus, mas há coisas que estão no nosso alcance e é necessário que nós venhamos fazer. Aproveitando o tempo em que estamos vivendo agora, neste dia 19/4, dia da nossa lição, aproveitando esta data, período em que estamos vivendo um período de pandemia do Covid-19. A vigilância epidemiológica, eles trabalham coletando dados. Teve um possível surto de algo aqui nesta região e eu vou acionar a vigilância epidemiológica para que eles venham coletar os dados, para que eles venham obter informações. A partir dessas informações que são obtidas e coletadas, eles vão fazer uma análise e uma intervenção para que eles possam combater o vírus que acabou de se proliferar. A grosso modo é assim o trabalho da vigilância epidemiológica e nós podemos aplicar por analogia ao que estava para acontecer. Eu estou indo para uma guerra. Josué e o povo estavam indo para obter a terra prometida, eles enfrentariam batalhas em seus caminhos, eles teriam desafios em seus caminhos até conseguir chegar até a promessa. Mas eles não querem, eles não aceitam, apesar de Deus estar na frente de tudo. Eles não querem chegar lá sem saber de nada acerca do adversário. Eles enviam 2 espias e a partir dos dados coletados, eles podem fazer uma análise e estabelecer estratégias que com certeza Deus orientaria do que eles teriam que fazer. Deus faz, Deus entrega, Deus entra na batalha e vence, nunca perde. Deus, ele é vencedor sobre tudo e ele pode fazer o que ele quiser, quando ele quiser. Mas há coisas que estão no nosso alcance e nós devemos ter essa responsabilidade de fazer. Entre numa guerra direcionado por Deus, sabendo que você vai vencer e sair vitorioso graças ao Pai. Mas antes de entrar na guerra, se estiver no seu alcance, faça uma análise através desses dados que você obter, estabeleça estratégias. É uma coisa que falta muito em nossas, eu me incluo nisto, em nossas vidas atualmente, estabelecer estratégias. Nós acabamos agindo pelo momento, nós acabamos sendo influenciados pelo cenário, mas nós precisamos estabelecer estratégias para que através destas estratégias nós possamos ir cada vez mais preparados para a guerra que estamos para enfrentar. Vamos para o nosso segundo subtópico. Os espias são descobertos. É enviados 2 espias e após eles atravessarem o Jordão, eles partem para Jericó, que ficava aproximadamente 6,5 km. A princípio, a missão deles não fora descoberta. Eles não foram, a princípio, descobertos e encontrados na terra de Jericó. Mas ao cair da noite foi comunicado o caso ao rei de Jericó.
que imediatamente mandou seus soldados à propriedade de uma prostituta chamada Raabe. A casa de Raabe, que talvez alguns estudiosos dizem que pode ser uma hospedaria, ela seria um lugar adequado para forasteiros entrar e obter informações sem provocar inquietação e também sem chamar a atenção. Era o lugar ideal para que eles, os dois espias, pudessem estar, colher informações e poderem voltar para a terra, ao lugar onde o povo estava na Transjordânia. E eles são enviados, eles passam o Jordão, eles chegam lá e a princípio eles não são descobertos, mas chegando à noite, no tardar do dia, eles acabam sendo descobertos. Alguém comunica às autoridades, o rei de Jericó fica sabendo e envia pessoas para a propriedade dessa prostituta Raabe para que viesse pesquisar e saber quem eram aqueles homens, o que eles estavam fazendo lá e possivelmente prendê-los e aplicar-lhes alguma sanção. É interessante que Jericó estava hospedando em sua terra os seus futuros possuidores. Jericó estava permitindo brechas, em que nessas brechas pessoas adentravam, e essas pessoas que adentravam eram os seus futuros possuidores. Nós, muitas das vezes, hospedamos em nossa terra aqueles que tentaram usurpar ela de nós. Nós permitimos, nós abrimos brechas e nessas brechas nós permitimos que pessoas mal intencionadas que buscam possuir a sua terra possam se hospedar e obter informações acerca de vocês. Nós precisamos ter essa cautela, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos fechar as brechas e não mais hospedar em nossa terra aqueles que futuramente querem possuí-la. Tem pessoas que estão entrando na sua terra, tem pessoas que tentam entrar nas terras para colher dados e observações acerca dela, conhecer as suas fragilidades espirituais, conhecer os seus pontos fracos, os seus elos mais fracos, para que através dessas descobertas possam atingir você no ponto X, no lugar em que mais te afeta, para poder desbancar e usurpar o local, o lugar onde você está. Jericó estava hospedando em sua terra os seus futuros possuidores. Feche as brechas, tampe todos os buracos, não deixe mais nenhuma brecha, porque através desta brecha o inimigo pode tentar adentrar e usurpar o lugar e destruir o lugar em que você está. Destruir sua casa, sua família, entre tantas outras coisas. Feche as brechas e não permita que o hospedeiro entre para tentar possuir aquilo que você herdou, aquilo que você tem. Os espias estavam hospedados lá, nesta possível hospedaria de Raabe, a prostituta. E quando as autoridades chegam lá para questionar acerca destes homens, essa mulher, a Raabe, ela não revelou a presença deles. E com esta atitude ela acabou salvando a vida deles. Perceba no capítulo número 2, versículo 3 a seguir, quando o rei de Jericó enviou pessoa pedindo para que tirassem para fora os homens que estavam na casa de Raabe. Aquela mulher, ela tomou aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E quando acabou de se fechar a porta, sendo já escuro, esses homens saíram. Não sei para onde aqueles homens foram. Ide após eles depressa, para que vós possais alcançá-los. Porém ela, enquanto ela dizia isso para as autoridades, versículo 6, ela os tinha feito subir ao telhado e escondeu-lhes entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado.
E foram aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até os vales. Fechou-se a porta, e havendo saído os que iam após eles. As autoridades chegam procurando os homens, e Raabe havia-os escondido no telhado. E não conta às autoridades onde é que aqueles homens estavam. Raabe, ela podia muito bem ter oferecido um valor financeiro para entregar aqueles homens. Raabe poderia ter sugerido: eu sei onde eles estão, mas para que eu diga, eu quero que você me entregue determinada quantia, ou que você faça isto por mim. Mas aquela mulher, mesmo não tendo muito contato com eles, conhecendo sim a história, que é o que nós vamos ver depois, mas mesmo não tendo muito contato com eles, ela vai mentir e não revelar onde eles estavam realmente e salvar a vida deles. É impressionante como Deus revela grandes personalidades em situações extremas. É impressionante como em situações extremas Deus ele vai revelar grandes personalidades. Deus ele usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer. O lugar era inusitado. Deus utilizado uma meretriz ímpia que vivia uma vida pecaminosa para salvar os seus 2 espias que haviam sido enviados para espiar a terra. Deus ele usa pessoas improváveis em lugares inusitados. Deus utiliza pessoas que ninguém espera que possa sair algo de lá, e Ele faz. Em situações extremas, Deus utiliza o ímpio, muitas das vezes, para poder salvar a vida daquele que tem retidão para com Ele. Deus usa pessoas improváveis em ambientes desfavoráveis para fazer com que a sua vontade seja cumprida. Deus ele pode e Ele sempre há, não digo sempre, mas muitas das vezes, Ele há de nos surpreender quando estamos numa situação extrema. Quando as coisas apertam, quando as coisas parecem estar mais difíceis, é nestes momentos que nós somos surpreendidos por Deus positivamente. Deus ele vai utilizar as coisas que não são como se já fossem. Deus vai trazer à existência o que não existe. E Ele não se importa com a nossa opinião. Ele não precisa da nossa opinião para fazer. Ele faz e acabou. Ele não precisa ouvir você dizer: mas Raabe não pode, mas ela é ímpia, mas ela é prostituta, mas ela não deve. Como Deus pode ter usado Raabe? Ele não precisa da nossa opinião e do nosso senso crítico comum. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Ele confunde aqueles que acham que são sábios e faz, porque é Deus e ponto final. Simples. Deus ele vai utilizar da vida de Raabe para salvar a vida daqueles homens. Subtópico 3, um testemunho para os espias. Ao falar com os espias, depois de tudo isso que sucedeu, eles chegam na casa de Raabe, passam um dia na casa de Raabe. Chegando à noite, é descoberta a presença deles na cidade. O rei de Jericó, ao saber, envia homens para trazê-los e possivelmente ele aplicar alguma sanção, alguma punição, seja fisicamente ou até com a morte, aplicar-lhes alguma sanção. E após as autoridades chegar, Raabe esconde eles no telhado e deixa eles lá, até que as autoridades saiam e vão procurar-lhes pelo caminho que ela supostamente disse que eles poderiam ter ido. E depois que as autoridades saem, e Raabe vai conversar com os espias, com aqueles 2 homens, a maneira como Raabe se comunica com eles vai transmitir o quão a fé de Raabe acerca da promessa de Deus para Israel era maior do que do próprio povo de Israel. A fé de Raabe servia como testemunho para os espias. Ela diz no versículo de número 9 do capítulo 2: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Os que estão ao nosso redor, eles reconhecem mais do que nós a promessa que nos é feita.
Muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso derredor vão perceber e reconhecer da parte de Deus mais do que nós mesmos as promessas que nos foram feitas por Deus. Raabe, ela revela: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. E o Senhor vosso Deus, Ele é Deus em cima nos céus e debaixo da terra. E o pavor de vós caiu sobre nós. É o que Raabe traz para os espias. Uma injeção de fé. Além do testemunho de Raabe de reconhecer que Deus é Deus nos céus, na terra, que Deus entregou a terra para o povo e que o povo já tinha perdido até a força e o seu ânimo com a presença de Israel lá, ela vai dar uma injeção de fé através daquilo que ela vai falar para o povo. Então nós percebemos o envio nesse tópico para fechar, o envio dos espias à terra, por uma questão de estratégia partindo do próprio Josué. Os espias sendo descobertos e Deus inusitadamente utilizando da meretriz da prostituta Raabe para salvar a vida deles. E esta Raabe dá o testemunho, uma injeção de fé para o povo, conhecendo o que Deus havia prometido para Israel e crendo que sim, o Senhor iria dar e já tinha dado aquela terra para o seu povo. Imagine o fôlego maior, a injeção de fé que foi dada naqueles espias, ouvindo do povo da terra que eles possuiriam, da terra que eles estavam observando e analisando, de que Deus já havia entregado a eles a terra, de que eles já tinham perdido o seu ânimo por saber que o povo de Israel estava lá, de que eles já estavam espantados, com medo, temendo, porque Deus já havia concedido a terra para Israel. Quão incrível é! As pessoas que estão ao nosso redor muitas vezes reconhecem mais do que nós aquilo que Deus já tem preparado e prometido para o seu povo. Vamos então para o nosso terceiro e último tópico desta lição, mas antes vamos fazer uma recapitulação do que fora tratado até então. Primeiro tópico, Josué vai preparar o povo para a conquista da terra. O povo precisa adquirir o que é necessário para a jornada, as tribos são convocadas e Josué recebe dos seus liderados um voto de confiança, uma injeção, um abastecimento de fé da parte dos seus liderados. Depois disto, chega-se ao capítulo 2, em que Josué envia 2 espias para analisar a terra. Eles chegam até Jericó e eles hospedam-se na casa de uma prostituta chamada Raabe, que era um lugar ideal para os forasteiros entrarem e saírem sem serem percebidos, sem serem notados. Porém, no tardar do dia, chegando à noite, o rei de Jericó fica sabendo da presença desses homens na casa da prostituta da meretriz Raabe, e ele envia alguns dos seus homens lá, para que tirassem eles para fora e lhe aplicassem alguma possível sanção. Mas Raabe, ela vai tomar uma atitude surpreendente, e esta atitude vai salvar a vida daqueles homens. Mas vale ressaltar e pontuar: Raabe mentiu, mas a mentira de Raabe, ela não vai justificar a mentira da parte dos crentes no Novo Testamento, porque nessa ocasião Raabe ela ainda não fazia parte do concerto. A atitude de Raabe mentir não fora aprovada. A atitude de Raabe mentir não é uma justificativa. Eu menti para salvar aqueles homens não é uma justificativa. Se Deus quiser salvar os seus, Ele não precisa da mentira de alguém para fazer isto. Raabe ainda não fazia parte do concerto. Ela era uma mulher pecadora que vivia num ambiente pagão, mas que passou a crer no Deus de Israel como o verdadeiro Deus do céu e da terra. Ela abandonou a idolatria de Canaã e uniu-se pela fé a Israel e a seu Deus, e passou com o tempo a ser uma ancestral do Messias prometido. Raabe ela mente, através por esta mentira os homens não descobrem onde os espias estavam,
E depois desses homens irem embora para procurar os espias em outro lugar, Raabe ela sobe no telhado antes que eles dormissem e fala para eles, e refere para eles que o povo estava espantado, sabiam que Deus havia abrido o Mar Vermelho para o povo de Israel passar, eles haviam ouvido o que fora feito com os 2 reis dos amorreus, Sehom e Og, que estavam além do Jordão, e isso causou espanto no povo, de maneira que o povo já não tinha mais ânimo. E estas palavras de Raabe serviram como uma injeção de fé para o povo de Israel, que agora, através do que os espias contariam ao povo, traria a eles maior convicção e certeza de que eles finalmente teriam êxito na conquista da terra. Agora, nós vamos falar um pouco de Raabe no tópico 3. Raabe, uma heroína da fé. Primeiro dos 3 subtópicos, uma mulher de fé. A figura de Raabe, como já foi dito, ela surgiu inesperadamente. Grandes personalidades são reveladas por Deus em situações extremas. Raabe ela tinha uma vida pecaminosa, promíscua em Jericó, mas o Senhor resgatou ela e fez da sua vida um instrumento em suas mãos. A ação de Raabe, foi tão magnífica que lhe conferiu o status de heroína da fé. Se você entrar na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus, capítulo 11, em específico no versículo de número 31, você vai encontrar a história de Raabe. Depois da queda de Jericó, depois do povo ter adentrado, conquistado, derrubado a muralha de Jericó e entrado na terra, Raabe ela vai crer em Deus e unir a sua fé com a fé de Israel e de todo o povo de Deus. Ela vai casar-se com um homem de Judá e vai gerar um filho que se chamou Boaz, o qual posteriormente casou-se com a Moabita Ruth, assumindo assim a geração e a linhagem real, fazendo parte da linhagem messiânica. Raabe, depois de todo o ocorrido, ela vai casar-se com Somom, e desta união com Somom, ela vai gerar Boaz, que Boaz junto de Ruth gera Obed, Obed Jessé, Jessé Davi, provando que Raabe fez parte da linhagem messiânica. Uma mulher de fé, através de sua atitude, Raabe ela vai entrar na Galeria dos Heróis da Fé. É interessante que nós não encontramos muitas personalidades relevantes na Galeria dos Heróis da Fé, mas Raabe nós encontramos em específico. Raabe, através da sua atitude, ela vai fazer parte. Mostra a total virada que Raabe deu em sua vida, de uma mulher que vivia uma vida promíscua em Jericó. Posteriormente ela passa a ser uma das integrantes, 12 integrantes, tanto da Galeria dos Heróis da Fé, como também da linhagem messiânica. Subtópico 2, uma mulher de estratégia. Como já fora dito, a mentira de Raabe ela foi um pecado originado na fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Raabe ela não havia sido instruída acerca das leis morais que Deus havia dado ao seu povo. Raabe ainda não tinha total conhecimento acerca de Deus, do Senhor de Israel. Raabe ainda não fazia parte do concerto. Raabe ainda vivia uma vida pecaminosa, inerente à condição humana do povo de Jericó, congruente com as atitudes que o povo até então lá cometiam. E essa mentira não foi uma forma de Deus salvar os seus filhos, não. Deus não aprova a mentira. Nós não podemos utilizar, uma vez mais digo, a mentira como justificativa para salvar alguém. Deus não precisa de uma mentira para fazer. Ele faz quando Ele quiser. E esta mentira não foi aprovada por Deus. Mesmo que tenha gerado um resultado positivo, esta mentira não foi aprovada por Deus. Mas isto apenas revela a fragilidade e a fraqueza de uma mulher até então pecadora, que ainda não conhecia acerca do Senhor e da sua lei, em específico as leis morais de Deus. Pessoas amadurecidas espiritualmente, com certo amadurecimento espiritual,
Elas vão resolver situações complicadas com sabedoria e inteligência. Elas vão resolver situações difíceis utilizando de Deus ferramentas, que não é a mentira. Você não precisa mentir para se esquivar de uma situação. Você não precisa utilizar da mentira como recurso para salvar alguém ou evitar uma tragédia. Você não pode utilizar da mentira para poder obter ou conseguir algo, independente se o resultado é bom, é ruim, é positivo, é negativo. Deus, Ele não quer que você minta para se esquivar de uma situação, mas Deus quer que você seja verdadeiro, utilizando de sabedoria e discrição para se esquivar e resolver determinadas situações. Aqui o autor ele vai citar alguns exemplos, como o caso de Abraão, quando ele foi questionado em Gênesis 22, 7 e 8, acerca de Isaac, cordeiro para o holocausto. E também por Jesus, quando seus irmãos em João 7, 2 ao 10, lhe questionaram se ele não iria à festa a Jerusalém. Deus ele abençoou Raabe, mas não foi por sua mentira, mas foi por sua coragem e fé. O Senhor ele não nos destrói por nossos erros, mas Ele nos corrige com a sua palavra. Deus ele não precisa da mentira para fazer, Ele não aprova a mentira de Raabe, mas Ele aprova a fé e a coragem de Raabe. O Senhor ele não nos destrói quando nós erramos, mas Ele nos reconstrói e nos corrige e nos exorta e nos instrui através da sua palavra. Deus ele vai corrigir a atitude de Raabe. Deus ele vai posteriormente, a Bíblia não especifica, mas através da sua palavra ele instrui Raabe e todas as demais pessoas que ainda até então não conheciam acerca das leis de Deus, no Antigo Testamento, é claro, acerca dos preceitos de Deus para o seu povo, dos requisitos de Deus para o seu povo. Deus ele não vai condenar pelaquela atitude, mas Ele vai disponibilizar uma oportunidade de fazer diferente e fazer o correto. Subtópico 3, e para encerrar nossa lição, a mulher do fio de escarlate. A história de Raabe ela prefigurava um projeto divino que se revelaria séculos depois com seu descendente mais nobre, o Senhor Jesus. O versículo 18 ao 21 desse mesmo segundo capítulo vai dizer da seguinte maneira, eu peço que você acompanhe. 17. E disseram-lhes aqueles homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele pusermos as mãos. Também se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que fizeste nos jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Raabe, ela livrou estes homens através de sua atitude, de sua coragem e fé, aqueles homens da morte, que eles poderiam possivelmente ter morrido se eles fossem entregues e se ela tivesse os entregado. Eles poderiam ter dado um escape, mas eles também poderiam possivelmente ter morrido se eles fossem entregues às autoridades de Jericó. E quando Raabe sobe para conversar com eles e dá aquela injeção de fé que nós falamos no tópico 2 e no subtópico 3, depois ela vai pedir algo a eles.
E ela pede a eles que, de uma maneira, a grosso modo, uma maneira sucinta, resumida e pacata, ela vai solicitar a eles que quando eles fossem possuir e entrar em Jericó, para que eles poupassem ela e seus familiares. Então, o que aqueles 2 espias fazem com esse pedido dela? Eles aceitam, eles aderem, eles concordam, mas eles entregam um cordão de fio de escarlata para ela e pede para ela: Raabe, coloque esse cordão de fio de escarlata sobre a janela da sua casa, para que quando nós passarmos por aqui, nós vemos aquele cordão de fio de escarlata e nós não entraremos na sua casa, e todos aqueles que estiverem dentro da sua casa serão poupados. Contudo, todavia, portanto, se nós chegarmos e o cordão não estiver lá, este acordo é desfeito, não tem validade. Não temos culpa, não seremos culpados. Se alguns dos seus familiares, mesmo que o cordão esteja na janela, eles estiverem fora da casa no momento que chegarmos, não temos culpa, não seremos culpados. Mas se eles estiverem dentro da casa e algum de nós matar algum deles, nós teremos culpa sobre aquele sangue derramado. Foi o acordo que foi feito, foi aquilo que ela pediu que fosse poupado. Eles dão um cordão do fio de escarlata para ela pôr na janela de sua casa, para que passando lá a vida deles seja poupada. O cordão de escarlata, você já deve ter lembrado do que aconteceu no Êxodo. Ele vai formar um paralelo com o Cordeiro da Páscoa. Assim como o sangue do Cordeiro foi colocado nos umbrais das portas das casas dos israelitas, a fim de protegê-los do castigo divino, assim também o cordão de escarlata, pendurado na janela da casa de Raabe, resultou em segurança e libertação para sua família. Por essa razão, alguns consideram que o cordão de escarlata, ele tipifica o sangue de Cristo, de que o sangue do Cordeiro Pascual era uma semelhança. O cordão de fio de escarlata, ele forma um paralelo com aquilo que acontece no Êxodo, com o sangue do Cordeiro que fora aspergido nos umbrais das portas, e que as portas que tivessem o sangue aspergido em seus umbrais, a vida dos primogênitos seriam então poupadas. Faz um paralelo com esta história, e ele vai tipificar, e ele vai apontar para o sangue de Cristo, que era uma semelhança com o Cordeiro Pascual. Vamos encerrar já a nossa lição. Vamos ver se tem mais algum comentário relevante. Aqui no final, o Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu apontando para o momento em que seu filho desceria do céu e por amor à humanidade nasceria de uma virgem e morreria numa cruz trazendo salvação. O que aconteceu no Êxodo apontava para Cristo. O que aconteceu em Josué apontava para Cristo. A gente percebe esse cuidado de Deus gradativamente realizar alguns feitos que apontavam para Cristo, que apontavam para a futura vinda de Cristo, para o futuro sacrifício vicário na cruz do Calvário de Cristo, para expiação pelos nossos pecados. É percebido durante todo o Antigo Testamento, conforme a gente sempre diz, que você analisa o Antigo Testamento com a lupa do Espírito Santo, procurando Cristo no texto e encontrando Ele. Muitos dos acontecimentos do Antigo Testamento apontavam para Cristo, e este é um dos acontecimentos que apontavam para Cristo. Não apenas no tocante ao cordão do fio de escarlata, mas na capacidade de utilizar uma mulher pecaminosa e dar a ela a oportunidade de viver algo indescritível e fazer com que ela, sendo uma meretriz, perdoada por Deus, entrasse para a história do contexto bíblico. É isso que Deus faz com Raabe. Essa lição ela vai sim ressaltar os preparativos para a conquista,
mas a gente percebe que um dos maiores destaques desta lição 3 é Raabe. É a atitude de Raabe de fé, é o reconhecimento de Raabe do que Deus tinha proposto para o povo dele e também a maneira como Raabe entrou para a galeria dos heróis da fé, para a linhagem messiânica e para a história do contexto bíblico. O Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu apontando para Cristo e o que Cristo faria posteriormente. Vamos para a nossa conclusão. O livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando o milagre para atravessarem o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo a ordem de Josué, preparou-se para a conquista e Deus fez milagres. Levantou-se até inimigos para os ajudarem, como a gente percebe no caso de Raabe, que pela fé não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias, conforme em Hebreus 11:31 vai ser dito. Finalizando esta lição, a nossa próxima lição é a lição 4, que tem seu tema vencendo os obstáculos. Vamos então recapitular? Primeira lição, panorama do livro de Josué. Segunda lição, o chamado de Deus para Josué. Terceira lição, os preparativos para a conquista, as atitudes de Josué ao assumir a liderança, em ordenar que o povo se preparasse, a maneira como o povo abraçou a liderança de Josué e apoiou. O envio de Josué dos espias, mesmo sem Deus diretamente ter-lhe ordenado e outorgado essa tarefa, para que ele pudesse estabelecer possíveis estratégias para herdar a terra. E finalmente, Raabe, uma meretriz que entrou para a história, a galeria dos heróis da fé e a linhagem messiânica. Que Deus te abençoe, espero que você seja edificado através desta lição e que você possa extrair o que foi tentado através do Espírito Santo passar a vocês. Leia o material complementar, leia a lição, leia o capítulo. Às vezes, por não ter tanto tempo, para não ficar muito maçante e ler o capítulo inteiro, a gente precisa selecionar algumas partes e ir falando. É por isso que eu ressalto, leia o capítulo 1 e 2. O capítulo 1 a partir do versículo 10 até o término do capítulo 2, no versículo 24, que você terá uma compreensão maior sobre tudo o que é dito. Leia os capítulos, leia a revista, assista ao vídeo, confira o material complementar, ore e seja edificado. Que Deus te abençoe, uma semana de bênçãos, permitindo o Senhor. Semana que vem estaremos aqui novamente. Deus te abençoe.